Bortoleto, que vai falar sobre a alienação de bens públicos municipais e a nova lei de licitações. Boa noite, professor Leandro. A palavra está contigo. Boa noite, Gabriela, tudo bem? Boa noite a todos, a todas que se fazem presente aqui. Eu queria já, uma honra participar aí do 2º Congresso Brasileiro de Direito Municipal. Agradecer aí publicamente ao professor Felipe Dalenogari pelo convite, pela oportunidade de vir aqui e falar um pouquinho com vocês, Pois bem, para quem ainda só não me conhece, rapidamente, meu nome é Leandro Bortoleto, eu sou mestre em Direito pela Unesp, sou autor e coordenador de obras jurídicas, quase todas na editora Juspodium, e sou um apaixonado por direito administrativo, E eu vou falar com você hoje sobre um tema que nós vamos ver mais detalhadamente lá na pós, aqui na nossa pós em Direito Municipal, sobre a gestão dos bens públicos, e eu vou falar um recorte pequenininho aqui, um recorte rápido, que é sobre a alienação desses bens públicos, Como que funciona? Pode vender? O prefeito pode vender os bens públicos? Se o prefeito quiser vender a praça da cidade, ele pode. Se ele quiser vender um imóvel, quais os requisitos? Como que funciona isso, Bom, então vamos lá, vamos começar. Se olhar aí, preparei aí um materialzinho para nós irmos acompanhando. Tem aí já meu contato também, fica aí desde já, @Prof. Bortoleto, Se você já me acompanhar aí, @Prof. Bortoleto, no Instagram, no Facebook é Leandro Bortoleto. Muito bem, então vamos lá. Começando aí, vocês estão vendo aí o material? Já acho que vamos só mudar. Acho que travou aqui. Só um minutinho aqui, peraí, que agora que eu... agora sim, pessoal, foi uma falha aqui minha. Eu mesmo. Tá aí, @Prof. Bortoleto, Facebook Leandro Bortoleto, alienação de bens públicos municipais, a nova lei de licitações. Eu já começo trazendo alguns pontos aqui para vocês, só para vocês verificarem. Vocês estão vendo... Queria falar o seguinte, mas esse assunto, ele tem relevância prática, como funciona, eles não vão vender. Eu trouxe algumas notícias recentes, aí, 2023, 2024, de alguns municípios fazendo aí a alienação de bens públicos, só para vocês terem ideia, e ter ideia do movimento financeiro, da quantidade de bens que isso gera. Aqui em São Bernardo do Campo, o prefeito aí recebeu o aval para vender mais de 23 imóveis públicos. Em São Paulo, capital, a prefeitura colocou aqui 5 imóveis municipais para leilão, isso agora em abril de 2024. Em São Paulo, até pelo tamanho da cidade, há uma recorrente oferta de imóveis públicos aí. Em Ribeirão Preto, até, que é a minha cidade aqui, a prefeitura colocou, ela busca arrecadar 160 milhões de reais com 79 imóveis para fazer um novo centro administrativo. Então, porque hoje você tem muito distribuído, você vê que fala que eles ocupam 47 prédios, e aí passaria a usar um centro administrativo para concentração aí. Anápolis, então, o Brasil todo, Anápolis, em Goiás, imóveis com áreas públicas pela primeira vez, realiza aí o leilão. Itaperuna, no Rio de Janeiro, em que soltou também um edital público de bens aí, de terrenos de sua propriedade. Pois bem, o que é importante que se entenda a respeito disso daí? Eu vou colocar, vocês veem que trata dos bens públicos. Para a gente falar e chegar para entender como é possível, quais os requisitos, o que precisa ter de atenção na hora de executar, de fazer o planejamento, na hora de fazer aí o processo licitatório de leilão para a alienação de bens, é preciso você lembrar e voltar para te contextualizar. Você precisa lembrar que o Código Civil, lá no artigo 99, ele traz aquelas
fala que são bens públicos e tem 3 espécies, que é aquilo que a doutrina chama de classificação dos bens públicos quanto à destinação. Então, os bens públicos podem ser de uso comum do povo, um rio, um mar, praça. Então, no município, a rua, a praça. Os bens de uso especial, que são aqueles destinados, estão afetados de maneira direta e específica à prestação do serviço público ali. Então, por exemplo, né, o prédio onde funciona o posto de saúde, o prédio onde fica a prefeitura, o prédio onde tem uma escola municipal ali, são bens de uso especial, a viatura da guarda municipal. E bens dominicais ou dominiais são aqueles bens já que eles não estão afetados a uma finalidade pública específica. Os 2 de cima integram o chamado, né? Os 2 de cima integram o chamado patrimônio público e o de baixo integram o chamado, né, o domínio público, e o de baixo o domínio privado do Estado, né, ou do município, enfim. Aí você fala, e o que isso interessa? Isso interessa demais. É aqui que você vai ter a noção quanto à alienação desses bens públicos. Por quê? Você vê que o outro, na sequência no Código Civil, os artigos 100 e 101 tratam específico disso, sobre a inalienabilidade. Aí o que você fala assim, tá, mas o que tem? Você vê que o artigo 100 fala sobre os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial não podem ser alienados, enquanto conservarem essa qualificação. E o do 101 já diz que os bens dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Eu vou abrir um parênteses aqui, já eu volto nesse slide aqui, vem comigo para entender o seguinte, ó. Se você prestar atenção no seguinte, os bens públicos, você fala assim, tá, então eu posso vender ou não posso vender? Você lembra que das características, quando você estuda os bens públicos, você tem lá o regime jurídico dos bens públicos, eu tenho, não é? Que os bens públicos são impenhoráveis, que os bens públicos são imprescritíveis, não pode ser objeto de uso capião. E tem a terceira característica que você às vezes costuma ler aí, olha, a inalienabilidade, mas precisa entender que essa característica ela é relativa. Então, é uma inalienabilidade relativa, ou também outros usam a expressão alienação condicionada. Quer dizer o quê? Se te perguntar, o bem público pode ser alienado ou não? Alienado, né? Um sentido amplo, que pode ser uma doação, uma permuta, uma venda. Pode ou não pode vender um bem público? Depende. Enquanto o bem público estiver na categoria de bens de uso comum do povo ou de bens de uso especial, ou seja, enquanto ele estiver afetado a uma finalidade pública ali diretamente, ele não pode ser alienado. Não pode. Por outro lado, quando ele estiver desafetado, ou seja, ele não estiver atrelado a uma finalidade pública específica, então, por exemplo, um imóvel público desocupado que o município largou lá, que ele entende que não tem mais finalidade ali para uso, né, pode ser usado para alguém, para montar uma atividade empresarial, enfim, mas para aquela atividade do município ali, ele não serve mais, não tem finalidade ali, então ele vai ser desafetado, ele vai ser deixado de lado, não vai ter uma destinação específica. Aí ele passa a ser bem dominical ou dominial e eu posso alienar. Então, tomar cuidado só com isso, que é importante sempre lembrar. Por quê que isso é importante? Porque vai ter vício. Se for colocado, né, se tentar fazer a alienação de um bem de uso especial. Então, por exemplo, uma viatura pública que está em uso vai querer aliená-la. Não pode. Vai querer alienar o prédio onde funciona o posto de saúde. O posto está funcionando, o bem está afetado. Eu não posso alienar. Então, a primeira coisa que você precisa sempre lembrar, quando você falar nesses temas, você misturar o estudo de bens públicos e o estudo de licitação.
Porque você precisa lembrar, o primeiro pressuposto, o bem tem que estar desafetado. O bem tem que estar sem afetação. Então, é algo dinâmico. Então, isso o prefeito pode afetar, desafetar, ele pode resolver. Vamos colocar esse bem, vou parar de usar esse prédio aqui, vou voltar a usar aquele prédio que estava ali, né, meio que abandonado, vamos reformar, vamos passar a usar de novo, vamos montar um órgão público nele. E aí ele formalmente ali, por exemplo, faz a afetação, né, faz um decreto ali afetando e disponibilizando aquele bem onde vai funcionar, por exemplo, a secretaria, um órgão da Secretaria de Saúde, um órgão da Secretaria de Educação. Então é importante entender que você não tem uma estática. A classificação, a situação dos bens, ela é dinâmica. Então o primeiro ponto é esse. Entendido isso, aí nós precisamos visualizar o seguinte, tá bom, eu tenho um bem público não afetado, portanto, um bem que está no domínio privado do Estado, aquele bem que é chamado de bem dominical ou dominial. Eu quero alienar, eu posso. Como que funciona? Onde que eu vou encontrar isso? Você precisa procurar o suporte, né? Se você passar aí adiante, né, isso aqui acabou repetindo. Se você passar adiante, você vê aí, ó, na Constituição Federal, e é importante você buscar o fundamento, porque para você chegar na prática e entender bem, você precisa ter ferramentas, você precisa ter subsídios até para poder argumentar quando alguém te contestar. Então você precisa entender o seguinte, mas, por exemplo, essa questão de alienação, eu vou fazer licitação? Você vai ver, né, que sim, a regra para eu alienar um bem público, eu tenho que licitar. E às vezes gera confusão que muitas pessoas acham que licitação é só para compras, só para as contratações públicas. Não, eu posso fazer uma licitação para alienação de bens. E essa é a regra que você encontra no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, que é o fundamento constitucional da exigência de licitação, que estabelece aí o dispositivo constitucional que, exceto, então a regra é ter licitação, a exceção é fazer contratação direta, a exceção é não ter licitação. E essa exceção é salvo os casos previstos na legislação. Você vê que fala aí, obra, serviço, compra e alienações. E alienações, elas vão ter que ser feitas por meio de licitação pública. Então aqui, ó, é na Constituição. Não adianta só você decorar lá o dispositivo legal e falar, agora na lei não está exigindo licitação para alienar, né? Porque isso pode ser objeto de contestação. O Ministério Público, mesmo que se não existisse a lei específica exigindo licitação para alienação, eu tenho fundamento constitucional. Poderiam falar, é uma norma, então precisa de regulamentação. Mas com certeza o Ministério Público ia pegar no seu pé aí na administração municipal se você vendesse um bem sem nenhum critério impessoal. Até porque a quem defenda, por exemplo, o professor Eros Grau, ele fala o seguinte, mesmo que na Constituição não tivesse expresso que eu precisaria fazer licitação, por força do princípio republicano, né, que é a ideia que a república, res pública, a coisa pública, eu estou administrando bens de todos. Eu teria que usar algum critério impessoal para fazer as compras públicas, e isso pode ser também argumento também para a alienação, porque eu violaria ainda a impessoalidade, a moralidade, se eu pudesse falar, não, eu vou vender para você, eu vendo mais barato, eu vou dar para você esse bem aí. Então, esse é o suporte, é de estatura constitucional a exigência para vender bens públicos. Sabe qual é o outro fundamento? Indisponibilidade do interesse público. Não é? O interesse é público. O gestor, ele está gestor. Enquanto ele está gestor, ele não pode abrir mão. Imagine se cada prefeito resolvesse desfazer do patrimônio público, cada prefeito, cada prefeita, desfazer do patrimônio público a seu bel prazer. Não ia sobrar nada. Né? Então, por isso que a ideia é que aquilo que ele está gerenciando, ele está momentaneamente, então não é dele. Então ele não pode dispor livremente. O interesse público é indisponível. Por isso que nós vamos precisar desse recorte. Olha, eu vou precisar da lei, porque na lei eu tenho corporificado interesse público. Aí a lei vai me dizer quando é que eu posso alienar,
quais os requisitos para que eu possa alienar. Então eu tenho isso aí, o artigo 37.21, que diz que salvo nos casos especificados na legislação. Aí você fala, tá, mas quem pode fazer lei sobre isso? Você lembra da regra geral que tem no artigo 22, inciso 27 da Constituição, que é a competência da União legislar sobre normas gerais de licitação. Com base nesse dispositivo, por exemplo, nós temos a Lei 14.133, que é a nova lei de licitações, nós temos o Estatuto das Empresas Estatais, né, que ela, a partir do artigo 30 dela, até mais ou menos o artigo 80, ela fala sobre as licitações das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Então, é a União que faz normas gerais sobre licitação. Aí você fala, e o que isso tem a ver? Tem a ver que depois eu vou até mostrar para você uma aplicação prática, que o STF enfrentou isso, mas para o STF, a alienação de bens, essas normas que excluem a realização de licitação, então, por exemplo, quando se faz contratação direta, quando é caso de dispensa, quando é caso de inexigibilidade, isso é norma geral. E também esses detalhes, quais são os requisitos para alienação de imóveis ou de bens em geral do poder público, isso também para o STF é norma geral. Então o município tem que se adequar à legislação federal como é que ele faz para alienar um bem público. Ele pode legislar, cuidado com isso, ele pode legislar específico sobre os seus bens, sobre os bens municipais, sobre a gestão desses bens municipais, mas quanto à alienação, porque envolve violação ao princípio da licitação, se ele fizer uma lei municipal, então fala ao prefeito, eu vou fazer uma lei municipal liberando aqui nesse município, ó, não precisa mais ter licitação, aqui a gente vende os bens para quem a gente quiser, bota aí lá na praça, anuncia e vamos vender, põe na imobiliária e toca o pau. Teria vício, seria uma lei inconstitucional. Por quê? A competência para legislar sobre normas gerais de licitação é da União. E aí, nessa hipótese, tem que respeitar. Então, tem que ter atenção a isso. A lei, pode ter lei municipal falando sobre os bens públicos, sim, mas sobre a sua gestão, sobre algum detalhe em relação à alienação, sobre a questão dos recursos, a utilização, enfim. Mas os requisitos para como alienar e quando alienar, isso daí nós temos que observar a legislação federal, tá joia? E essa legislação federal, ela traz o quê? Lei 14.133, nova lei de licitações. Né? Ela, praticamente, quanto aos requisitos para alienação, repetiu o que nós tínhamos na Lei 8.666. Ela não fez muitas inovações quanto aos requisitos para alienação. Ela trouxe muito mais inovação sobre o processo de contratação direta, os requisitos formais, a instrução do processo de por que está fazendo alguma coisa ali, está tendo um contrato ou fazendo sem ter licitação. Aí, sim. E, óbvio, nas hipóteses de inexigibilidade, que criou novas hipóteses, formalizou novas hipóteses, na descrição taxativa das hipóteses de dispensa. Mas aqui, no caso da alienação, nessa parte que eu estou trazendo para você aqui, nós temos praticamente o mesmo texto. E o que fala a lei? Vamos separar um pouquinho. Primeiro sobre bens móveis e depois sobre bens imóveis. Isso tudo está lá no artigo 76. Anota aí, vai dar uma lidinha, um artigo muito importante, 76 da Lei de Licitação. Tá? E lá fala o seguinte, olha, eu quero vender. Então, o poder público, o prefeito fala, eu quero vender esse carro aqui, que era uma ambulância antes, que era uma viatura, ou era um carro que usava administrativo, ele não serve mais aqui, não está dando... eu quero... Como que faz? Tem que ter interesse público devidamente justificado, eu tenho que ter a avaliação para saber quanto vale, e a regra é que eu tenho que ter licitação na modalidade leilão. Esse é um diferencial em relação à Lei 8.666, que a Lei 8.666 previa concorrência ou leilão. Agora, na nova Lei de Licitação, na Lei 14.133, é leilão. É a única modalidade aí que nós temos previstas para essa alienação, tá? A exceção, posso vender
Posso alienar sem ter licitação? Sim, quando configurar as hipóteses de licitação dispensada nesse próprio artigo. Por isso que está dentro da lei de licitações. Então você vai falar, mas que rolo, né? Dentro da lei de licitação, fala da alienação? Sim. Por quê? Porque a alienação é o objeto também de licitação. E é possível eu fazer a alienação sem ter licitação, por isso que está dentro da lei também as hipóteses em que isso ocorre, que a doutrina chama de licitação dispensada. Por exemplo, quando for uma permuta, uma doação, venda de ações, né, de alguma que o poder público tenha, aí eu teria essa hipótese dos bens móveis. Mas isso é o que dá mais discussão? Isso é o que ocorre mais na prática? Não. O que você vai ver mais na prática, o que tem mais efetividade, o que gera mais discussão, que o Tribunal de Contas fica muito em cima, o Ministério Público também, é em relação à alienação de imóveis. Porque a lei exige alguns detalhes maiores do que em relação aos bens móveis. E aí o que você tem, por exemplo, em relação aos imóveis? Quais os requisitos? Primeiro, o igual dos bens móveis. Interesse público devidamente justificado. Avaliação. Esse interesse público devidamente justificado vai ser essa motivação ali de se demonstrar por que é bom alienar. Porque tem que ter em média que em mente que o poder público ele não é corretor de imóvel. O poder público não é vendedor de imóvel. Então é exceção ele desfazer. Eu estou desfazendo do interesse público. É bom isso? Aí você fala, mas isso eu vou entrar na discricionariedade administrativa ali, em o que se eu faço isso ou aquilo, sim, mas só que é uma discricionariedade que pode ser objeto de controle a depender se eu exagero. Daqui a pouco eu vou trazer um caso para mostrar isso daí. E terceiro requisito, autorização legislativa. Segundo a avaliação, você saber quanto que vale aquele imóvel. E terceiro, lei. Então o prefeito não pode vender na canetada, ele baixa um decreto lá, eu vou vender então esse prédio. Não. Lembrando, quando eu estou falando nesses imóveis, lembra lá atrás, primeira coisa, tem que estar desafetado. Desafetado, aí eu venho interesse público justificado, avaliação, autorização legislativa, e isso inclusive para autarquia e fundação pública. Mas por que não empresa pública, sociedade de economia mista? Porque não entra nessa lei. Aí você vai na lei das estatais, lá também prevê, né, um procedimento para alienação, né, de bens. Não prevê, não precisa da lei, mas também prevê a regra de ter licitação lá na lei 13.303. Tá joia? Aí você fala assim, então não tem nenhum caso aqui que o prefeito na minha cidade, aqui no município, a gente pode vender o bem sem ter tido, sem lei, sem precisar mandar projeto de lei para a Câmara? Sim. Olha aí o detalhe que está no slide. Quando o imóvel entrou para o poder público por meio de dação em pagamento, então alguém tinha uma dívida com o município e ele faz, né, lá conforme o Código Civil, ele faz uma dação em pagamento, aquele imóvel ele é dado em pagamento formalmente, tudo, ou quando o município, por exemplo, numa execução fiscal, penhora-se um imóvel de alguém, ele adjudica aquele bem, ele pega para ele, entrou para ele por meio de um procedimento judicial. Então, quando o imóvel, a porta de entrada dele para o município for ou uma dação em pagamento, ou um procedimento via procedimento judicial, para desfazer do imóvel depois, se for interesse público, ele não precisa de lei autorizando. Ele pode desfazer sem autorização da Câmara Municipal. E o quarto requisito é licitação. A regra é licitar na modalidade leilão também da mesma maneira, mas só que tem exceções, como, por exemplo, licitação dispensada. Quais são as hipóteses? Você tem, por exemplo, dação em pagamento, aqui seria o inverso. O município tem uma dívida e ele vai dar um imóvel em pagamento daquela dívida. Aí, nesse caso, não se faz a licitação. Doação, que é permitida exclusivamente para outro órgão da entidade da administração pública. Investidura. Investidura é aquela hipótese, tem uma lá das hidrelétricas, mas tem aquela mais comum. Você faz uma obra pública e sobra um restinho, um pedacinho de terreno ali que não dá para aproveitar isoladamente, que às vezes ele fica isolado no meio, no fundo do terreno, um bico que não tem entrada
específica para ele. Então, é possível fazer a venda para os proprietários lindeiros, ou seja, para os vizinhos ali, desde que a avaliação desse terreno aí, né, você respeite o valor de venda, no mínimo a avaliação, e no máximo ali o 50% do valor previsto para dispensa, né, de bens e serviços, que hoje, com a atualização do decreto, aí está em 59 mil, então 50% disso daí. Se for até esse valor, então aí eu posso até fazer essa alienação direta ali, sem licitação. Tá joia? Pois bem, aí o que você tem em relação a isso daí? Antes de eu falar só esse julgado aqui, então, só para fixar, para guardar, para não ter dúvida, foca aqui, entenda o seguinte, olha, o município quer se desfazer de um bem público. Prefeito, regra. Primeira coisa, o bem está desafetado. Desafetou, justifica esse interesse público. Tem que fundamentar bem por que quer desfazer. Manda avaliar o bem. Avaliou, regra. Tem que fazer um projeto de lei, encaminhar para a Câmara Municipal para que lá, isso transformado em lei, aí tem a autorização legislativa. Exceção, se entrou por dação em pagamento ou procedimento judicial. E, quarto requisito, faz licitação, faz leilão, tá? Faz leilão. É a única modalidade admitida, salvo, só não vai fazer o leilão se for uma das espécies de licitação dispensada. Mas muito cuidado, você que já lida com isso, ou você que vai estudar isso mais, esses pontos são de extremo, são alvo para fiscalização. Para os órgãos de controle, o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, eles vão olhar se vendeu sem licitação. Mas por quê? É caso mesmo de alienação aí, então tem que ter um regramento bem estrito, né? Precisa de muito do apoio da Procuradoria, né, Municipal, para ter o parecer jurídico a respeito disso, para ter orientação devida para não fazer coisa errada. Porque senão depois vai vir a conta, isso é fato, não tem dúvida. E aí, por exemplo, aquilo que eu estava falando para você do interesse público, veja esse caso aqui, eu trouxe um caso prático que ainda foi da Lei 8666, que foi parar no STJ, mas ele tem o mesmo fundamento que você poderia usar agora. Você fala o seguinte, teve um caso no Acre, no município de Cruzeiro do Sul, em que o tribunal manteve a decisão da Justiça Estadual, o STJ manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Acre, que anulou os editais, na época era de concorrência, porque lembra, na 8666 podia concorrência ou leilão, agora é só leilão, mas não importa a modalidade, ele anulou o edital de licitação, por quê? Porque eles teriam sido vendidos por valor menor no mercado imobiliário, né, e ainda teriam outros pontos. Como que funcionou isso daí? Pois bem, então assim, tinha uma prefeita, a prefeita pegou e vendeu um monte de imóveis públicos. Aí a prefeita saiu. O novo prefeito veio e entendeu, isso aqui foi feito tudo errado, vamos anular. E o próprio município entrou com uma ação anulatória sobre esses editais, alegando que, houve ilegalidade, porque vendeu abaixo do preço, muito abaixo do preço. Não teve lei autorizando, e era caso de ter lei autorizando. Violou os princípios da administração pública e mais. E aí entra, lembra que eu te falei que você tem que ter interesse público fundamentado, justificado? Aí você fala o seguinte, mas como eu vou entrar nesse mérito discricionário, né, nesse mérito da discricionariedade aí? A prefeitura, nesse caso, ela vendeu os imóveis todos e ela ficou sem terrenos, né, sem áreas para fazer obra pública. Aí ela teve que, depois que ela vendeu tudo, ela teve que desapropriar para construir quadra, para construir posto de saúde, centro de convivência. Então, olha, era interesse público mesmo, não restou demonstrado que era interesse público aí, tá? Então, em primeiro grau, foi julgado procedente, os editais foram anulados, TJ confirmou, STJ manteve aí, tá? E para a gente fechar aqui, traz só esse caso do Supremo
no seguinte, entender o seguinte, esse recurso extraordinário foi muito legal, porque você pensa o seguinte, no Rio de Janeiro, o que foi feito? A prefeitura fez o seguinte, olha, eu vou transferir os bens públicos, alguns imóveis, para um fundo de previdência aqui do município. E a autarquia municipal Preve-Rio, ela vai vender esses imóveis públicos do fundo sem licitação. Aí foi feita uma lei municipal. Essa lei passou a exigir, olha, isso aí não pode, tem que ter autorização legislativa para vender isso daí. O TJ do Rio falou, isso é inconstitucional. Essa lei, ela é inconstitucional e falou, pode ficar vendendo sem ter, por quê? Sem ter lei autorizando. Por quê? O Instituto de Previdência precisava arrecadar dinheiro. Isso daí foi parar no Supremo, o Supremo entendeu, não é não. Ela não é inconstitucional. Por quê? Não burlou a iniciativa privativa do chefe do executivo, então o vereador poderia propor esse projeto de lei, que foi o caso. O STF falou, isso daí é norma geral, porque norma geral para exigir autorização para alienar é norma geral, então a lei federal tem que ser obedecida. E terceiro, não ofende o princípio da separação dos poderes. Tá joia? Então, veja o seguinte, esses dois casos que eu trouxe aqui, né, que o meu tempo já se encerrou, pessoal, esses dois casos para te mostrar. A lei tem os requisitos, mas tem que ter muita atenção. Fundamenta, na prática, tem interesse público mesmo nessa alienação? E segundo, vê isso, projeto de lei tem que ter muito bem observado e fazer licitação. Tá joia? Mas eu vou falar, nós vamos ver isso mais detalhado na nossa pós. Se você não se matriculou ainda, matricula aí que você vai ver mais detalhes sobre os bens públicos em aula específica sobre isso. Tá joia? E de novo fica aí, meu contato, @Prof. Bortoleto, e também esse link aí que depois vocês podem ver que tem aí os meus livros publicados lá pela editora Juspod. Foi um prazer estar com vocês aqui, espero que tenham aí assimilado um pouquinho sobre esse tema muito importante e um grande abraço.